Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa primeira aula, né? Seria a aula 1 e aula 2, né? A aula de quinta-feira e a aula de hoje, de terça-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teorias de custo, né? Então estamos aí na disciplina de finanças corporativas. Essa disciplina é uma disciplina bem bacana, né? Porque ela envolve toda a parte de finanças da empresa, né? Seja ela da parte de orçamento, seja a parte de custos, toda a parte de balanços, etc, né? Então é uma finança muito completa, né? E é bem interessante porque a gente, além de analisar índices, que na verdade não é o foco dessa disciplina, né? Além de analisar índices, ela realmente verifica a possibilidade de criar estratégias para a empresa. Então essa é a ideia das finanças corporativas, né? Então a gente vai ver, a gente vai estar olhando as aulas e eu vou estar colocando para vocês a finalidade para que a gente está discutindo isso daí. Para facilitar o entendimento, o porquê que a gente vai estar, no caso, né, fazendo toda essa questão, entendendo toda essa questão de custos, margens e etc. Tudo bem? Bom, então a nossa disciplina acontece de terças, 9 horas e de quinta-feira às 7h10. Porém, a gente vai estar com os vídeos aí nessa quinta-feira. E aí, como que quinta-feira que vem, quer dizer, essa quinta-feira, né, é feriado, aí, né, então a gente na terça-feira vai começar a colocar os nossos vídeos, né? Nas quintas-feiras, desculpa, a gente vai começar a colocar os nossos vídeos, tá? Então, só nessa terça que a gente vai colocar o vídeo e depois na outra quinta, tudo bem? Bom, pessoal, meu nome é José Augusto Graça. Vocês já me conheceram, né? Porque eu já fiz um vídeo explicativo para vocês. Porém, estou à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês e vou falar um pouquinho mais sobre mim, a fim de vocês entenderem com quem vocês estão tendo aula, né? Isso é super importante. Então a primeira aula de hoje é sobre teoria e conceitos de finanças corporativas e as atividades e objetivos em relação às finanças corporativas. Então, como eu disse, meu nome é José Augusto Graça, eu tenho formação, sou mestre em administração, sou pós-graduado com MBA Executivo Internacional que eu fiz em Ohio, nos Estados Unidos, de estratégias e lideranças. Tenho MBA em gestão de empresas pela FGV, sou especialista em empreendedorismo pela Unicamp e sou engenheiro de computação PUC Campinas e tive a felicidade de ser ganhador do Prêmio Jovem Empreendedor dado pela FGV em 2009, né? Bom, gostaria de agradecer a todos vocês. Na verdade, vocês não me escolheram, né? Mas estou feliz por dar aula para vocês e espero que a expectativa do curso seja alta, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos começar sobre os conceitos de finanças, né? Então quando a gente fala sobre finanças, a gente não fala simplesmente finanças corporativas, né? Finanças tem de outras maneiras, né? Então pode ser a parte de mercado financeiro, né? Então a gente envolve toda a parte de economia, parte de juros, parte de Selic, parte de cambial, etc, né? Daí a gente faz análise muito mais em relação ao mercado financeiro, né? Envolve aqui também outros índices, como por exemplo índices econômicos, índices de mercado, livre comércio, relações internacionais e etc, né, pessoal? Então é uma finança muito ampla, bem interessante de ser observada. Provavelmente vocês vão ver ou viram isso em economia, né? Bom, aí a gente também tem o que nós chamamos de finanças pessoais. Então as finanças pessoais é aquilo que adquirimos em nossa vida, né? Ou seja, na nossa família, nós como pais e mães de família, para poder equilibrar todas as contas nossas de casa, né? Para que a gente não precise passar apuro aí no final do mês, né? Sei que é muito difícil, todos os brasileiros recebem muito pouco, a gente chega no final do mês contando as migalhas, né? A fim de não
não passar do vermelho para o mês que vem, né? Mas a finanças corporativas é exatamente para isso. Mesmo você ganhando pouco, você tem que saber administrar seu dinheiro, para que você não tenha dívidas, né, no final do mês, tudo bem? Então, as finanças pessoais envolve cartão de crédito, cheque especial, conta de banco pessoal, né, administração doméstica e etc. Né? Daí entra essa parte de mercado, finanças pessoais, certo? Bom, o nosso foco será finanças corporativas, ou seja, as finanças que são realizadas dentro da empresa. O que tem em comum entre elas? O que tem em comum entre elas é o equilíbrio financeiro, né? A administração financeira. Vocês terão uma disciplina chamada administração financeira. Essa disciplina, que é mais para frente, vocês vão ver lá no quinto período, tá? Essa disciplina vai entrar muito mais na parte de prática, tá? Vocês vão ver análise funcional, aí vão ver mais ainda a parte de custos, vão ver índices, TIR, VPL, etc. Né? Então daí entra muito mais a parte prática na disciplina de administração financeira, tá? Por quê? Porque vocês vão aprender a administrar, ou seja, colocar a mão na massa, né? Essas de finanças corporativas, vocês vão entender o que são essas finanças corporativas, né? Então, é a base para as empresas, certo? Que é o processo e tomada de decisão. Pessoal, o que são processos e tomadas de decisão? Envolve presidente, diretores, gerentes, né? Na verdade, a decisão ela pode ser tomada por todas as pessoas da empresa, né? De todos os níveis da empresa. Seja estratégico, tático, operacional, né? Ela pode ser realizada de todos os níveis. Porém, há responsabilidades diferentes e objetivos diferentes entre os níveis, né? Logicamente, com uma tomada de decisão vindo lá de cima, né, a responsabilidade é muito maior, porque ela envolve muito mais pessoas do que as tomadas de decisões colocadas lá embaixo. Por mais que a empresa hoje nós temos que pensar sempre em conjunto, né, dada a qualidade total, quando a gente fala que todos os níveis, todos os setores da empresa têm que estar interligados, porque se um falhar, né, toda a empresa ela desmorona, né? Muito bem. Tomadas de decisão. Quando nós temos informações suficientes para que a gente possa tomar uma decisão, seja ela estratégica, buscar incentivos financeiros, investimentos, com stakeholders, ou seja, o pessoal que está envolvido, né, e etc. Então a gente toma essas decisões. Logicamente que é uma responsabilidade grande de quem toma a decisão, né? Muito bem. Envolve riscos. Por quê? Porque toda decisão envolve risco, não importa o nível da empresa, né? Então, a ideia das finanças corporativas é obter a maior parte de informações possíveis, né? Maior dados possíveis, para que a gente possa ter dados suficientes para tomar uma decisão correta, que tenha eficiência. Essa é a ideia das finanças corporativas, tá? Bom, nós podemos tomar decisões a curto e longo prazo, tá? Curto prazo seria decisões rotineiras, que não envolve tanto as finanças corporativas assim, mas existe, né? Como por exemplo o fluxo de caixa, né? Mas também a gente tem a longo prazo. Essa longo prazo, pessoal, pode ser toda a parte de previsões projetadas, análises horizontais, projeções horizontais. Então, lembrando, o que são projeções e análises horizontais, né? Quando a gente pega, por exemplo, os DREs, demonstrativos de resultado do exercício, por exemplo, de 4 anos, ou de meses, depende do exercício da empresa, né? E a gente começa a analisar na horizontal, ou seja, comparar, por exemplo, o lucro antes do imposto de renda de todos os anos, comparar ano com ano, para que a gente possa verificar se houve evolução, se não houve evolução, qual o tipo de problema. Isso é a análise horizontal que a gente fala. Isso normalmente a gente faz a longo prazo para que a gente possa fazer uma previsão do que pode acontecer lá na frente, né? A fim de quê? A fim de tomarmos iniciativas e tomar decisões para quê? Para algum tipo de financiamento ou investimento. Né? Lá em administração financeira a gente vê muito isso, a gente entende quais são as decisões, como que é feita as decisões, os cálculos das decisões financeiras e de investimentos. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Bom, aqui nós temos
de certa maneira, né, um balanço patrimonial. Nossa, mas está diferente esse balanço patrimonial, professor? Está diferente, mas a teoria aqui dos quadradinhos é a mesma. Então vamos lá. Decisões de investimentos e aplicações de recursos. O que significa aqui? Significa onde nós estamos os nossos ativos, né? Ou seja, ativo é a aplicação do nosso recurso, ou seja, onde nós vamos aplicar o nosso dinheirinho, tudo bem? Como por exemplo, se eu tenho estoque, eu tenho que comprar o estoque. O estoque está onde? Ativo. Então eu aplico o meu dinheiro no estoque, certo? Investimento está onde? No ativo. Então se eu tenho dinheiro sobrando, o que eu vou fazer? Aplicar no investimento. Vou comprar um imóvel ou uma máquina. Então eu estou lá no ativo, no circulante imobilizado. Então toda aplicação de recurso, assim, a gente vai comprar alguma coisa, ela é realizada no ativo, né? Isso que pode confundir muito, porque a gente pensa que é no passivo, né? Porque é lá no passivo que a gente faz as dívidas, né? Mas não é isso, né? A aplicação do recurso é no ativo, ou seja, a compra onde é realizada no ativo, tá? Aí, do lado direito, nós temos as decisões de financiamento, onde nós vamos captar os nossos recursos, nosso dinheiro, né? Onde nós vamos conseguir o nosso dinheiro? Nós vamos conseguir nosso dinheiro, por exemplo, pagando salários para a galerinha, né, nossos funcionários, para que eles possam fazer o serviço e vender os nossos produtos, né? Outra maneira, recursos de terceiros, credoras, bancos, né? Todos esses são captados do lado direito do balanço patrimonial, ou seja, na parte do passivo. Então aqui é onde nós chamamos de origem de recursos. Origem de recursos no passivo, aplicação de recursos no ativo. Isso tem que ficar muito bem claro, porque quando a gente for falar sobre necessidade de capital de giro e capital de giro, esse conceito tem que ficar muito bem colocado na cabeça de vocês, tá? Porém, aqui em finanças corporativas, a gente vai ver somente a teoria disso, né? A aplicação mesmo das fórmulas lá em administração financeira. Muito bem. Decisões de dividendos, financiamento de atividades. Então, lembrando aqui do lado direito do nosso balanço patrimonial, o que tem aqui? Patrimônio líquido. Patrimônio líquido é onde está lá as nossas cotas sociais, né? Onde os investidores eles investiram na empresa para poder abrir a empresa, né? E também aqui é onde nós decidimos quanto de dividendo vai ter, porque todo o lucro da empresa vem para essa parte do patrimônio líquido, né? Onde tem o lucro da empresa, o capital social, além das reservas que a empresa vai fazer. Tudo bem? Então aqui é a parte de reserva e dividendo. Aqui origem de recursos e aqui aplicação de recursos, né? Espero que vocês tenham entendido essas questões de decisões, né? E aí já deu para falar um pouquinho sobre balanço patrimonial. Muito bem, pessoal. Vou dar um exemplo. De vez em quando eu vou sumir da câmera aqui, tá, pessoal? Mas eu volto, tá? Bom, vamos contar uma historinha, porque daí fica mais fácil a gente entender o porquê que a gente está aprendendo essa disciplina, né? Então, suponha que você decida começar uma empresa para fabricar bolas de tênis. Para isso, você contrata gestores que comprarão a matéria-prima e monta uma força de trabalho para a produção e venda desse produto final. Na linguagem das finanças, você faz um investimento em ativos como estoque, maquinário, terreno e no pagamento dos trabalhadores. A quantidade de dinheiro que você investir em ativos deve corresponder à igual quantidade de dinheiro que você precisa levantar para financiar esses ativos. Vocês entenderam? Então vamos lá. Se eu preciso de 100 mil reais, se eu estou utilizando 100 mil reais comprando matéria-prima, pagando fornecedor, fazendo estoque, produzindo, imobilizado, maquinário, se eu estou utilizando 100 mil reais para poder fabricar, certo? Significa que do outro lado eu preciso ter a origem desses 100 mil reais. Essa origem pode vir de capital próprio, ou seja, o dinheiro dos investidores, ou capital de terceiros, né? Suponha que você decida começar uma empresa. Para quando você começar a vender as bolas de tênis, sua empresa gerará caixa. Essa é a base da criação de valor. O objetivo da empresa é criar valor para você, proprietário.
O valor está refletido na estrutura do modelo simples de balanço patrimonial da empresa. Pessoal, então se eu estou montando uma empresa para isso, qual que é a ideia de montar uma empresa? A ideia da empresa é a criação de valor. Quando a gente fala criação de valor, a gente fala só de valor monetário, né? A gente fala de marca, tal, que entra já em ativos intangíveis, tudo bem? Porém, o que fica mais fácil da gente entender é a criação de caixa. Todas as decisões financeiras tomadas pela empresa, assim como as análises, ferramentas utilizadas para essa tomada de decisão, estão inseridas dentro da área de finanças corporativas. Então, todas essas decisões, o que comprar, como comprar, onde investir, como criar valores, como obter lucro em relação aos produtos que estão sendo vendidos e fabricados, tudo entra na parte de finanças corporativas. Entre os objetivos desse campo de conhecimento dos profissionais que atuam nele está maximizar o valor de uma empresa para os seus acionistas ou para o próprio dono da empresa, sócios, etc. Né? Além, é claro, de administrar com eficiência todos os riscos envolvidos na administração financeira de um negócio. Isso levará a corporação a alcançar melhores resultados. Por isso que eu falo sobre a administração financeira, pessoal, porque a finanças corporativas está aqui em cima, né? A administração financeira é uma prática nas finanças corporativas. Bom, quais são as atividades e funções, então, do administrador financeiro, ou seja, daquela pessoa que estará na frente das finanças corporativas? Primeiro, o administrador financeiro gerencia as contas empresariais e coordena atividades de investimento, que inclua desenvolvimento de orçamento, geração de relatórios, planejamento de metas financeiras, administração de atividades de folha de pagamento, preparação de demonstrações e pagamento de obrigações da organização. Né? Não é uma tarefa muito simples, né, pessoal? Principalmente quando a gente fala sobre metas. Então, lembrando que metas é um objetivo quantificado, mensurado, né? Colocando datas, dinheiro, porcentagem, etc. Então, o administrador financeiro ele trabalha com metas, tá? A administração financeira é uma parte vital dos negócios por se preocupar com os recursos de uma organização. Ela também desenvolve o orçamento, prepara relatórios financeiros e está envolvida no direcionamento das atividades de investimento. Aí tem uma outra disciplina que vocês vão ver, que é o orçamento empresarial. Então as finanças corporativas estão aqui em cima, daí tem orçamento empresarial e administração financeira. Olha que interessante o que a gente já está montando aí para vocês, né? Bom, aqui está uma hierarquia, um organograma interessante de vocês serem observados, né? Quando vocês estiverem assistindo as lives, provavelmente vai dar para ver melhor, e também eu vou disponibilizar esse material para vocês. É muito mais fácil de vocês entenderem esse organograma, né? Que fica mais difícil de vocês verem, né? Porém, em grandes empresas, a atividade financeira é geralmente associada com cargos mais altos, né? Vice-presidente, diretor financeiro e alguns cargos um pouco abaixo deles. Pessoal, só que lembrando não pode confundir que não é só eles que vão fazer a tomada de decisão, tá? A tomada de decisão pode ser em todos os níveis, como eu disse para vocês. Aqui no caso a gente está falando exclusivamente de finanças corporativas e administração financeira. Então, esses provavelmente eles são dados ali para a parte estratégica e tática da empresa. Dificilmente vai passar para a parte operacional, tá? A não ser que delegue alguma função para um supervisor fazer algo. A figura ao lado representa a estrutura organizacional geral, enfatizando as atividades financeiras dentro da empresa. O tesoureiro e o controller reportam-se ao diretor financeiro. O tesoureiro é responsável por lidar com o fluxo de caixa, gerenciar as decisões de despesas de capital e executar planos financeiros. Já o controller lida com funções contábeis, o que inclui tributos, custos, contabilidade financeira e sistemas de informação, né? Então vocês têm dois níveis abaixo então do que nós chamamos do diretor financeiro, para que vocês possam seguir. Um é um pouco mais técnico e o outro é um pouco mais administrativo, né? Bom, qual é a relação entre finanças corporativas e contabilidade? Muito, né, pessoal? Por quê? Porque a contabilidade ela envolve dados para que as finanças corporativas possam ter e assim tomar as decisões. Hoje em dia não existe setor mais e menos importante.
Hoje nós falamos sobre Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócios. Quando a gente fala sobre inteligência de negócios, é a integração entre todos os setores da empresa. Então não adianta eu ter uma finança corporativa muito bem organizada, muito bem gerida, se eu não tenho um setor de contabilidade bom, que vai oferecer informações para que eu possa ter a tomada de decisão. Não adianta eu ter um setor de qualidade muito em contabilidade, onde faz tudo bonitinho, se eu não tenho um gerenciamento de finanças corporativas, uma administração financeira muito bem feita e com eficiência. Ou seja, todos os dados que eu tenho da contabilidade com certeza não serão utilizados porque não tem eficiência nenhuma. Isso acontece muito com a implantação de sistemas. Às vezes a gente compra aquele sistema de R$1 milhão, paga lá para manter R$10.000 por mês, porém a única coisa que a empresa utiliza é para emitir nota fiscal. Aí o resto, os outros relatórios, todos os dados não são utilizados. Mas por que então? Porque você pagou R$1 milhão naquele sistema se você não está utilizando ele todo, né? Bom, conhecer os principais fundamentos de finanças corporativas é essencial para o contador se desenvolver no mercado, conseguir mais clientes e adquirir mais conhecimento. Isso tudo não só para executar com qualidade as principais tarefas do dia a dia, mas também para tomar decisões estratégicas embasadas e assessorar empresas e gestores da melhor forma possível, né? Pessoal de contabilidade aí, provavelmente quando vocês estiverem lá no 7º período, vocês terão tópicos contemporâneos comigo, tá? Aí vocês vão verificar a importância disso daqui, ou seja, da utilização do contador para a tomada de decisão em estratégias dos seus clientes, das empresas dos seus clientes, né? E as finanças corporativas ajudam muito isso. Então às vezes o contador, eu vou ficar só lá na minha partezinha lá de fazer relatórios, tributos, fiscal, emitir notas, emitir DARF, DAS, etc. Não é bem assim hoje em dia como que está funcionando. Bom, e a relação entre finanças corporativas e economia? Também é extremamente importante essa relação. Por quê, pessoal? Porque não há nenhuma tomada de decisão que é feita internamente da empresa se você não analisa todos os ambientes, interno e externo da empresa, tá? Por quê? Porque no ambiente interno da empresa a gente tem as informações dos sistemas, dos funcionários, né? Do histórico da empresa, né? Do que entra, do que sai, ou seja, tudo que está lá no nosso DRE, nosso balanço patrimonial, no nosso fluxo de caixa, etc. Certo? Agora, há algo externo da empresa que, sim, ele influencia todas as tomadas de decisões, né? Só que o problema do ambiente externo é que o ambiente externo não é controlado pela empresa. Isso dificulta muito, né? Vocês provavelmente já viram ou vão ver o que nós chamamos de matriz SWOT ou matriz FOFA, onde a gente analisa as forças e oportunidades, ameaças e fraquezas, sendo que oportunidades e ameaças, elas são o quê? Elas são a oportunidade que eu tenho no ambiente externo, ou seja, fora da empresa, tudo aquilo que vai me ajudar a empresa, e a ameaça é tudo aquilo que vai atrapalhar a minha empresa, né? Como, por exemplo, uma oportunidade seria o aumento da qualidade de mão de obra que eu consigo na minha região, né? Seria uma oportunidade. Uma ameaça, se a minha empresa trabalha com produtos importados, seria o aumento do dólar, né? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Define os limites de remuneração das fontes de capital da empresa, fontes de capital. Aí a gente está falando sobre capital de terceiros, bancos, credoras, etc. Né? Então depende dos juros, por exemplo, né? A gente vai financiar mais caro ou mais barato, né? A gente tem oportunidades ou ameaças. Quantifica o retorno produzido pelas decisões de investimento. Por quê, pessoal? Porque quando a gente estiver falando lá sobre administração financeira, quando a gente estiver falando sobre capital próprio ou capital médio ponderado, né, próprio, a gente tem o CP que a gente fala, que ele é calculado dentro da empresa. Esse CP, que é o capital próprio, tá, é uma porcentagem que vai quantificar o quão é importante o seu investimento, seja próprio ou de capital de terceiros, analisando os riscos que podem ter externamente, né? Então, por isso que fala que quantifica o retorno, porque esse CP ele é de suma importância para poder analisar o retorno do seu investimento, tá? A taxa interna de retorno, TIR.
Permite avaliação de atratividade econômica do negócio, como a gente está mexendo com retorno, quanto maior o retorno a empresa dá, mais atratividade ela vai ter no mercado, né? Sinaliza decisões de financiamento, custo de captação, etc. Bom, agregação de valor econômico, lucro operacional e custo de capital, né? O quanto que a sua empresa vai ter de lucro e o quanto ela vai conseguir operacionar isso, né? A gente chama isso de ciclo operacional e ciclo financeiro. Mas aí mais para frente a gente vai ver isso. Equilíbrio financeiro, interdependência de prazos entre ativos e passivos. Ou seja, pessoal, é o ciclo financeiro. O quanto que eu consigo conseguir recursos, ou seja, a origem dos recursos, e o tempo para que eu possa pagar, investir e aplicar esses recursos. Ou seja, os índices de liquidez da minha empresa. Risco econômico relacionado a decisões de investimento, que entra aquela parte de retorno que eu falei para vocês, né? Risco financeiro, quanto maior nível de endividamento, maior o risco, né? Ou seja, dentro do mercado que eu estou, né? Será que eu tenho que assumir um risco grande para eu poder conseguir recursos, aplicar esses recursos? Será que eu demoro muito para ter o retorno desse investimento que eu tenho? Né? A inflação também é algo econômico, um ambiente externo que influencia bastante todas as tomadas de decisões, né, pessoal? Porque a inflação ela atua sobre a economia de maneira desproporcional, né, gerando desigualdade de riquezas. Por quê? Porque se eu ganho R$1.000 e outra pessoa ganha R$10.000 e eu tenho uma deflação e diminuição de preços, aquela pessoa que tem R$10.000, ela vai ter uma consequência menor do que a minha, que eu ganho R$1.000. E se tiver uma inflação, ou seja, uma subida de preços, aí essa pessoa também que ganha R$10.000, ela vai ser atingida pouco do que a pessoa que ganha R$1.000. Então por isso que a gente fala que ela cria uma desigualdade. Por mais que depois de 1992, mais ou menos, 91, nós criamos aquele sistema de metas da inflação, né? Provavelmente se vocês não viram, vocês vão ver isso em economia, né? Que isso deu uma balançada, né? Deu uma equilibrada. Porém, não, a gente vê que não é algo ainda que resolveu todos os problemas de desigualdade do nosso país, tá? Bom, provoca resultados distorcidos, lembrando, né, pessoal, que a inflação é o aumento generalizado dos preços, né? Provoca resultados distorcidos, decisões financeiras comprometedoras, ou seja, se aumentou os juros, né, teve um aumento de preço, provavelmente vai aumentar também os juros, vai aumentar também os preços das coisas, né? Quando a gente fala sobre deflação, diminuição de preço, às vezes para a empresa é até pior, porque ela já gastou um dinheiro para poder produzir, e aí você vai ter que vender mais barato. Se você não tiver uma margem de contribuição interessante, você pode até estar vendendo abaixo do seu lucro, né, tendo prejuízo. Distorce o valor de elementos patrimoniais com diferentes intensidades, né? Bom, os modelos financeiros devem incluir a problemática inflacionária para não comprometer as análises. Então sempre, né, todas as decisões financeiras, a gente tem que sempre levar em consideração a inflação nesse período que a gente está analisando, tá? Se a gente estiver fazendo alguma previsão, a gente tem que fazer a previsão desse período. Decisões de maior maturidade podem ser equivocadas pelo uso de valores não corrigidos monetariamente. Brasil, sistemática legal de correção monetária extinto em 1995, né, atualmente uso de valores nominais, né, que é o que eu falei para vocês, aí da inflação então em 95. Bom, o objetivo da empresa em relação à economia e finanças corporativas nada mais é do que a satisfação do retorno, né, dos exigidos pelos proprietários ou bem-estar social do público em geral. É os dois, não tem você não colocar na balança, né, o preço que você vai jogar para a sociedade comprar e o lucro da sua empresa. Equilíbrio, né? Se você, não adianta você colocar um preço altíssimo nas suas coisas se você não tem a sociedade para comprar isso. Não adianta você colocar um preço baixíssimo para poder vender se você não está obtendo lucro em cima do seu produto ou serviço. Economia de mercado, empresa atraídas pelas possibilidades de lucros e guiadas pelos seus próprios objetivos. E análise de benefícios nas sociedades causadas automaticamente pela maximização da riqueza do empresário. Bom, baseado nas ideias liberais, já 2020, suposição da existência de mercados eficientes. Mercados eficientes é aqueles que giram sozinhos, né, pessoal?
Mas lembrando, eu já vou colocar para vocês também uma questão do Schumpeter, né? Que o Schumpeter ele fala sobre ciclo financeiro, né? E uma das coisas do ciclo financeiro que ele fala é que tem que haver ruptura. Não pode ser um ciclo bonitinho, né? Você tem que ter ruptura para que, ou seja, a empresa quebrando, a empresa comprando uma outra, né? Para que a economia possa gerar. Intervenção estatal, né? As imperfeições, daí fala sobre mão invisível, que provavelmente vocês já viram também em economia, ou vão ver em economia, né? Que é a capacidade de equilíbrio de mercado em função da intervenção estatal, né? Governo. Questões econômicas essenciais de toda a sociedade são respondidas pela força de mercado. Então, lembrando, hoje em dia nós temos muita concorrência, né? A gente tem a globalização, é fácil hoje comprar da China, etc. Tudo, e as empresas, então, elas têm que tomar as decisões corretamente para que ela fique no mercado, né? E tenha uma participação interessante aí no mercado. Bom, taxa de juros, então é uma outra análise que nós fazemos. Curto prazo e longo prazo. Carência de recursos a longo prazo, então outra coisa que a gente tem que verificar, né? As carências desses recursos a longo prazo, se tem alguma carência ou não. E elevado grau de concentração industrial, que eu falei para vocês sobre concorrência, né? Hoje no Brasil nós temos insuficiência de recursos a longo prazo para a empresa, então se você tentar hoje, né, tentar obter algum recurso grande a longo prazo, você não vai ter. Você vai ter ali 3 anos para pagar, 4 anos para pagar, né? Mais 10, 15 anos dificilmente a gente consegue. Volume de empréstimos aquém da necessidade, então a gente também não tem um volume interessante de empréstimos para as empresas, né? E a linha de créditos, elas são bem limitadas para as empresas aqui no Brasil, né? E a gente fala isso porque toda empresa ela precisa fazer algum tipo de financiamento para poder ou ter, pessoal, principalmente empresas pequenas, ou ter o seu capital de giro, né? Ou fazer algum tipo de investimento para mudar, inovar e assim por diante, né? Temos também uma dificuldade de captação de poupanças, né, pelas instituições financeiras. Empresas financiadas por meio de recursos próprios e com dívida a curto prazo, hoje, né, elas são mais financiadas pelo bolso dos sócios a curto prazo do que por credoras, porque pela dificuldade de conseguir. E decisões das empresas privilegiam a sobrevivência e não a competitividade. Então, hoje em dia, as empresas elas prezam não, né? Ela tem muito mais questão de sobreviver do que competir. Necessidade de maior atenção na elaboração dos modelos indicadores da realidade, né? Então, a gente tem essa dificuldade de entender se o planejado vai ser igual ao real, a gente tem uma discrepância nisso. Limitação da capacidade de crescimento das empresas e falta de recursos de maior maturidade para gerir a capacidade da empresa, né, pessoal? Bom, esses são os exercícios que vocês devem fazer, que são finanças corporativas. Quais os objetivos das finanças corporativas, quais as atividades e funções do administrador financeiro, e fale sobre a influência da economia nas finanças corporativas. Tudo bem, pessoal? Então essa é a nossa aulinha 1. Passaremos agora para a aula 2. E não esquece que nós vamos ter que nos encontrar na live. Isso aqui vocês já deveriam ter entregues. Vocês vão ter 7 dias para entregar para mim. Pessoal, a aula 2 nossa falaremos sobre teoria de custos, aplicação de margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Lembrando, pela conversa que nós tivemos, nós vamos falar muito mais teoricamente daquilo, mas dificilmente a gente não vai ter que mostrar alguns números e alocações para vocês principalmente em relação à teoria de custos, tá, pessoal? Lógico que a gente não vai ficar fazendo exercícios porque vocês já falaram para mim que vocês já sabem fazer as contas, né? Mas vocês não têm dificuldade para entender a teoria, a aplicação disso. Então a ideia será essa, né? Muito bem, pessoal. Conceitos, né? Como vimos, a contabilidade de custo foi desenvolvida para facilitar a tomada de decisão nas empresas, na formação da contabilidade gerencial, oriundas da contabilidade financeira. Tudo bem? Ok. Custos, na realidade, é um fator integrante de gastos empresariais.
Então isso aí tem que ficar muito bem claro na cabeça de vocês, tá? E gastos, pessoal, nada mais é do que a soma entre custos e despesas. Então, quando a gente fala sobre gastos, né, qual foi o gasto da empresa? É a soma entre custos e despesas, tudo bem? Só que a gente precisa entender, então, e além das variáveis, porque daí tem fixo, variável, identificado, não identificado, né, e etc. Direto e indireto, quando a gente vai fazer custeio, né? Tudo bem, pessoal? Então, vamos entender os conceitos. Custo. O que seria custo, pessoal? Custo é tudo aquilo que é influenciado diretamente na produção ou na prestação de um serviço. Por que a gente fala diretamente? Porque sem ele nós não conseguimos produzir ou prestar o serviço. É muito mais fácil a gente entender falando sobre produtos do que serviços, né, pessoal? Lembrando que produtos é tudo aquilo que é industrializado, né, tudo que é vendido, palpável, e serviços aquilo que é prestado, intangível, né? Alguns exemplos de custos. Uma escola tem como custo a hora-aula do professor. Escola é um serviço, né? Uma fábrica de carvão tem como custos a madeira, a matéria-prima. Uma empresa têxtil tem como custos fios, matéria-prima. Um restaurante tem como custo o gás de cozinha. É algo que é necessário para produzir aquilo que o restaurante necessita. Pessoal, só que tem que tomar muito cuidado. Por que eu coloquei os exemplos aqui? Ou seja, uma escola, uma fábrica, um restaurante, né? Por que eu coloquei os exemplos? Porque não há padronização quando a gente define custos e despesas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê, pessoal? Vamos lá. Vocês acham que a energia elétrica para a aula de administração na Unifia é um custo? Responderam mentalmente? Não. Não é um custo, porque se faltar energia, o conhecimento está na cabeça do professor aqui, ó. Ele leva você para algum lugar, logicamente que vai cair um pouco a eficiência. Por quê? Porque vai estar escuro, não vai ter interatividade, não vai ter projetor, não vai ter nada. Mas no meu caso, eu paro de dar aula? Não. Eu vou lá, junto vocês lá no cantinho, né? A gente vai lá para a lua lá fora, certo? E a gente consegue dar a aula conversando, discutindo sobre o assunto a ser abordado, né? Então eu não paro de prestar o meu serviço, tudo bem? Agora, seria para um curso de ADS, por exemplo, quando a galera estava aprendendo, por exemplo, programação, linear, né? Sim, porque eu preciso de computador para fazer a programação. Daí seria custo, porque senão eu não consigo dar a aula em relação a isso. Entendeu? Que não tem padronização em relação a o que é custo ou não. Tudo bem? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá, pessoal? Despesas. Despesas é tudo aquilo que não é ligado diretamente à produção ou à prestação de um serviço. Ou seja, na falta dele, eu consigo ainda manter a minha empresa funcionando, produzindo e prestando o meu serviço. Então, numa escola tem como despesas o café da administração. Faltou cafezinho para administração para todas as aulas? Não. Uma fábrica de carvão tem como despesa o caderno de anotação. O que está entrando em matéria-prima, o que está saindo, o que vendeu, o que não vendeu. Perdeu esse caderno, eu paro de vender carvão? Não. Uma empresa têxtil tem como despesas os juros do seu financiamento. Então tem os juros lá dos financiamentos. Se eu parar de pagar esse juros de financiamento, eu vou parar a produção minha têxtil? Não. Porém, vai ter, logicamente, consequências lá na frente, multas, etc., que seja. Mas eu não paro de operacionalizar na minha empresa. Um restaurante tem como despesas impostos. Se eu parar de pagar imposto, dá problema na empresa? Dá.
mas eu paro o meu restaurante? De imediato não. Pode ser que daqui 3, 4, 5 meses eles vão embargar, fechar o meu restaurante, mas eu não paro de operacionalizar a minha empresa. Então é contabilizado como despesas. Portanto, gastos são formados por custos e despesas, que um está ligado diretamente para a produção de um produto ou prestação de serviço, e o outro dá suporte, ou seja, manutenção para a empresa operacionalizar. Para facilitar, faremos a seguinte pergunta: na falta de, aí você coloca aí o que você está querendo analisar, a minha produção ou a prestação do serviço para. Bom, então se eu sou um dentista, na falta de energia, eu paro de prestar o meu serviço? Sim. Se a minha resposta for sim, então é um custo. Se a minha resposta for não, é uma despesa. Um outro exemplo, num banco, faltou papel sulfite. Vai parar o meu serviço? Não, hoje em dia não. Por mais que precise assinar tal, mas eu finalizo o meu sistema. Depois você vai passar para assinar os papéis, mas eu não deixo de prestar o meu serviço. Certo? Entenderam, pessoal? Bom, isso daqui, quando a gente estiver falando na live hoje, né? Quando a gente estiver falando na live, a gente vai discutir mais, tá? Mas aqui é um exemplo que eu coloquei para que vocês possam definir, para mim, o que é custo e o que é despesa, né? Então, uma gasolina, aqui eu estou fazendo uma análise mensal, né? Então, qual que é o gasto seriam de custos e quais seriam as despesas numa empresa de transporte, por exemplo, um Uber, né? um MEI com Uber, tá? Gasolina, R$2.000 por mês, é custo ou despesa? Ou seja, na falta da gasolina, eu consigo fazer o meu trabalho de Uber? Não, então é custo, né? Olha lá. Tarifa do aplicativo, se eu parar de pagar a tarifa do aplicativo, eu consigo conseguir meus clientes? Não, então é custo. Se eu paro de dar água para o meu cliente, eu sempre ofereço uma aguinha lá para o meu cliente, quando ele entra no carro, uma garrafinha, um copinho. Se eu parar, eu paro o meu serviço? Não, então é despesa. Se eu não tiver guarda-chuva no meu carro para poder pegar cliente, levar cliente, para o meu serviço? Não, então é despesa. Se eu paro de dar manutenção no carro, eu paro o meu serviço? Sim, custo. Cartão de visita, se eu paro de fazer os meus cartões de visitas, eu paro de fazer o meu serviço? Não, então é despesa, né? Revistas, se eu paro de ter revistas para os meus clientes, eu paro o meu serviço? Não, então é despesa, está errado aqui, ó. Despesa, já vou arrumar aí antes da live. Despesa aqui, né? Não é custo. Outro exemplo, de tintas, indústria de tintas. Matéria-prima para tintas, se faltar matéria-prima para tintas, eu produzo tinta? Não, então é um custo. Salário para quem opera, ou seja, faz as tintas, custo. O prolabore, ou seja, o dinheiro do dono da empresa, se eu parar de pagar, eu paro de produzir? Não, então é despesa. O salário da secretária, se eu parar, mandar ela embora, eu paro de produzir? Não, então é despesa. O gasto com o motoboy, que ele leva documentos de um lugar para o outro, eu paro de produzir? Não, então é despesa. IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, se eu parar de pagar, dá problema para a empresa? Dá. Só que eu paro de produzir no exato momento? Não, então despesa. O aluguel do prédio, se eu parar de pagar nesse exato momento, dá algum problema? Não, é despesa. Vou receber uma multa, uma notificação, 2, 3, 4 meses, mas isso eu posso financiar depois e inverter. Então, mas eu não paro de operacionalizar a minha empresa. Então é despesa. Entenderam, pessoal? Muito bem. Os gastos, eles podem ser... Aqui eu vou passar bem rapidinho, porque provavelmente vocês já viram, né, pessoal? Os gastos, eles podem ser fixos e variáveis. O que seriam... Lembrando, gastos são custos e despesas, né? Quando a gente fala, os dois juntos, né?
Gastos fixos, pessoal, é quando não importa a quantidade de produção ou a quantidade de prestação de serviços que eu tiver, ele vai sempre manter o mesmo ou ter uma variação muito mínima, né? Ela não é proporcional ao aumento ou diminuição daquela prestação ou a produção daquele serviço, tá? Normalmente matéria-prima, né? Não é um gasto fixo, né? Matéria-prima é um gasto variável. Então, o que é gasto variável, né? Já que eu falei, né? Gasto variável ele aumenta e diminui relativamente de acordo com a produção, o aumento ou diminuição da produção, ou aumento ou diminuição da prestação de serviços, pessoal. Daí ele varia, né? Então, por exemplo, matéria-prima. Se eu tenho uma fábrica de cadeiras, por exemplo, né? Matéria-prima seria o estofado, tá? Se eu produzo 1000 cadeiras, eu tenho que comprar mais estofados. Então eu tenho um gasto variável para mais, né? Gasto mais. Se eu produzo 10 cadeiras, eu gasto mais com matéria-prima de estofados. Então o estofado é um gasto variável. Então, de acordo com a produção de cadeiras, eu aumento ou diminuo, né? O salário da vendedora. O salário da vendedora. Se eu vender 1000 cadeiras, eu vou pagar um salário. Se eu vender uma cadeira, eu vou pagar um salário. Então seria o gasto fixo. Professor, e se ser comissionado? Se for comissionado, daí seria variável. Porque se ela está ganhando comissão em cima da quantidade de vendas, então é comissionado. Tudo bem? Daí é variável. A pergunta que se faz é: se produzirmos ou prestarmos 1 ou 1000 unidades, o valor de altera? Se alterar, é variável. Se não alterar, é fixo. Então vamos lá. Latas de tinta é variável. Quanto mais eu fizer, mais vou pagar. Corante amarelo, variável. Então se eu estou produzindo tintas vermelhas e tintas amarelas, né, vai ser variável. Rótulo para tinta vermelha, variável. Salário da secretária, fixo, porque não falei em comissão. Prolabore, fixo, porque não estou falando sobre dividendo, estou falando sobre prolabore, é algo fixo. IPI é uma despesa variável. Agora, identificado e não identificado. Identificado é quando eu identifico algum tipo de gastos daquele produto. Então, se eu estiver fazendo 1000 produtos, eu tenho que identificar os gastos para aqueles 1000 produtos. Se houver gasto identificado para um produto, então ele é identificado. Se ele servir para todos os produtos, é não identificado. Latas para tintas. As latas é um custo variável não identificado, porque a mesma lata eu vou fazer para vermelha e vou fazer para amarela. O corante amarelo é identificado da onde? Do amarelo, porque só vai usar no amarelo. O rótulo para tinta vermelha é identificado do vermelho. Por quê? Porque só vou utilizar para o vermelho. O salário da secretária é não identificado, porque ela trabalha para as duas tintas. O Prolabore também é não identificado, porque ele trabalha para todos os produtos. E o IPI, se for o mesmo valor para as duas, 5%, 6%, né? Então ele vai contabilizar para as duas, então ele é não identificado. Os gastos, eles devem ser classificados a fim de possibilitar o entendimento do que, pessoal? Primeiro, realizar precificação, que é a ação de fazer preços, certo? Entender a margem de contribuição. Então, para que a gente tem a margem de contribuição? Ou seja, entender o quanto de dinheiro que eu estou ganhando em cima do meu produto ou da prestação de serviço. Verificar se tal produto ou serviço está dando lucro para a empresa. Facilitar o orçamento. Porque se eu tenho o quanto de custo que eu vou ter, né? O quanto de fixo que eu vou ter, então eu sei já quanto que eu vou gastar. Certo? Então facilita o meu orçamento. Entender o quanto a empresa gasta para fazer o controle, criação de estratégia para financiamento, investimento e outros. Então vamos entender a aplicação disso. Custos. O quanto há de gastos para que eu possa estar produzindo um produto ou prestando um serviço, independente da manutenção e operação da minha empresa. Então, eu sabendo quanto de custo tem a minha empresa, eu sei exatamente quanto que eu preciso para poder produzir ou prestar o meu serviço, né? Fora a manutenção da empresa. Despesa, o quanto de
de gastos para que eu possa operacionalizar a minha empresa, ou seja, quanto que eu tenho que pôr de dinheiro por mês, que seja, né, para que minha empresa se mantenha funcionando. Então é outro dado interessante. Fixo, o quanto há gastos fixos para a empresa, ou seja, aquele que não modifica em relação à quantidade produzida ou prestada, podendo entender o quanto gastaria mesmo não havendo nenhuma produção, né? Então, se eu tenho aquele gasto fixo, eu vou entender se eu produzir 1.000, né? Eu vou estar gastando aquilo lá. Então, eu já sei que eu vou gastar aquilo lá. Variável, quanto de gastos variáveis, ou seja, aquele que modifica em relação à quantidade produzida ou prestada, podendo entender o quanto poderemos investir em produções, né? Então, se eu sei o quanto que varia, eu sei o quanto que eu vou poder investir. Identificados, eu sei exatamente o quanto que vai custar aquele produto, porque eu identifiquei os custos dele, pegando tudo na empresa, né? Mais o rateio. Então eu sei que vendendo acima daquele valor, eu estarei pagando todos os custos. O não identificados, eu sei o quanto que eu vou precisar para poder fazer rateio daqueles valores. Pessoal, margem de contribuição, o que é? É a quantia em dinheiro que sobra da receita obtida da venda daqueles produtos ou prestação de serviços, né, pessoal? Dos gastos variáveis, esse composto de gastos variáveis e as despesas variáveis, né? Então eu pego a margem de contribuição em relação aos gastos variáveis. Por quê? Porque é deles que eu vou analisar o quanto que eu vou gastar se eu produzir 1 ou produzir 1.000, porque é ali que vai variar. Tal quantia é que irá garantir a cobertura dos custos fixos e lucro. Tudo bem? Então o que sobrar, quanto mais sobrar, mais eu vou ter dinheiro para me pagar os meus gastos fixos, porque eu sei o quanto que eu estou gastando de fixo, porque eu já verifiquei isso. O termo margem de contribuição é usada quando nos referimos a todo o volume de venda. Quando nos referimos a uma unidade de produto, o termo correto utilizado é margem de contribuição unitária. A gente utiliza muito isso daí para poder fazer precificação. Logo, quando calculamos a diferença entre o preço de vendas da unidade e o custo unitário, estamos calculando a margem de contribuição unitária e não a margem de contribuição, né? Ela representa uma margem de produtos vendidos que contribuirá para a empresa cobrir todos os custos e despesas fixas, chamados custos de suporte, né? Quanto maior esse número, melhor. Então, quanto maior a margem de contribuição, melhor para a empresa, porque eu vou estar tendo dinheiro para pagar os meus gastos fixos e assim eu ter o lucro da minha empresa, né? Bom, a fórmula é o seguinte: margem de contribuição é o PV, é o produto vendido, ou o RT, a nossa receita, né? Menos custos variáveis, mais despesas variáveis, que são os nossos gastos variáveis, né? Bom, e temos também o nosso índice da margem de contribuição. O que é esse índice, pessoal? Nada mais é do que a margem de contribuição dividido pela venda ou pela receita total, né? Quanto maior esse valor, melhor. Por quê? Porque aqui eu vou descobrir o quanto de margem de contribuição eu tenho em relação às minhas vendas, né? Quanto maior for esse valor, eu sei o quanto que eu ganhei em cima das minhas vendas, né? Então aqui algum exemplo para vocês, né? Então eu tenho aqui os meus gastos, minhas receitas, R$5.000 praticamente. Os meus gastos fixos, 2.200, gastos variáveis, 1.336, por isso que é super importante eu definir os gastos. Total de saídas, lucro e prejuízo nada mais é do que a entrada menos saída, certo? Margem de contribuição, PV, 4.950, menos gastos variáveis, 1.136, 3.414. Quanto maior esse valor, melhor. Eu estou tendo 68% de margem de contribuição em cima dos meus valores, das minhas receitas. Desse valor, 3.414, eu tiro o quê? O meu gasto fixo. Então, se eu olhar aqui, ó, o gasto fixo meu está quanto? 2.265. Então, eu consigo pagar os meus gastos fixos e ainda sobrar um dinheirinho. Ponto de equilíbrio, pessoal. Ponto de equilíbrio, o próprio nome já fala, né? Ou seja, é o quanto que eu preciso para poder pagar todos os meus gastos fixos e variáveis, tá? A gente chama de break-even point. Ponto de equilíbrio, gastos fixos dividido pelo IMC, que é o índice de contribuição,
nós temos o quê? Um valor que eu verifico quanto de gasto fixo que eu tenho em cima da minha margem de contribuição. Quanto menor esse valor, melhor, porque é o que vai sobrar dinheiro para mim, né? Então aqui, isso aqui é o mesmo exemplo, tá, pessoal? Ponto de equilíbrio, gasto fixo dividido pelo IMC, 3.330, né? Então é esse valor aqui que eu tenho de ponto de equilíbrio. Se eu conseguir 3.330 de vendas, eu já equilibro a minha empresa. Pronto, finaliza, não ganho dinheiro também, né? Quando a gente coloca aqui o break-even point não, significa que nesse período a empresa ela não teve break-even point, ou seja, ela teve lucro, né? Ela não teve prejuízo e não teve igualitária entre receita e saídas. Para que a gente utiliza então? Então, no exemplo proposto, tivemos uma margem de contribuição de 3.414, ou seja, esse valor terá que cobrir os gastos fixos e compor o lucro da empresa. Quanto maior esse valor, essa análise é feita horizontalmente, né? Porque é interessante a gente observar a variação entre a margem de contribuição, né, pessoal? O índice é a mesma coisa, falando sobre a porcentagem de margem de contribuição em cima de vendas. Quanto maior, melhor. E a gente verifica também horizontalmente isso. O break-even point, como eu expliquei para vocês, né? Ele é o valorzinho que nós temos de igualitário, ou seja, o quanto de receita a gente pagou todas as nossas saídas, né? 330 é o valor mínimo que teremos que estar vendendo para a cobertura de gastos, incluindo a operação. Se cada produto nosso custa R$ 33,30, isso significa que deveremos vender 100 produtos para custear a empresa. Não vai ter lucro também, tá? Quanto menor esse valor, melhor, pois passando esse valor a quantidade de produtos, teremos um lucro. Passou de 3.330, a gente vai começar a ter lucro, tá? De vendas. Bom, as perguntas são: o que são gastos e qual a sua composição? Qual é a importância de classificar gastos? O que é a margem de contribuição e sua importância? E o que é ponto de equilíbrio e sua importância? É o exercício que vocês deverão entregar para mim daqui 7 dias, tudo bem? Pessoal, então é isso. Nos encontramos na live, porque é muito mais interessante, a gente vai tirando as dúvidas ali na live, e eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida em relação no fórum e por mensagem lá no portal em relação às nossas aulas. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, um abração a todos e até mais. Tchau, tchau.